Estou gravando para depois vocês terem, né, essa reunião aqui nossa. Aline, Michele, quero agradecer pelo convite. Eu que agradeço porque é uma grande oportunidade. Eu digo que toda vez que a gente é chamada para falar sobre algum tema, a gente é trabalhado em primeiro lugar, né? Passa sempre por nós para depois ir para vocês. Então, isso é maravilhoso. Eu tenho um chamado, né, com mulheres, na parte, se a gente falar da questão da parte ministerial, e o meu chamado com mulheres, o meu ministério com mulheres, ele fala realmente de cura. Ele é de cura, de libertação, porque nós precisamos trabalhar sempre a nossa mente em primeiro lugar. A nossa mente vive realmente numa batalha, e como psicóloga, eu sou psicóloga de formação, há mais de 20 anos eu vejo que o que nos separa de Cristo é a nossa mente, porque muitas vezes a gente diz que crê nele, porém a gente tem muitas convicções que controlam a nossa vida sem a gente perceber. E aí, por isso que a gente vive num elo de autossabotagem e vive num ciclo onde, independente do lugar que a gente esteja, independente das pessoas que a gente esteja, independente do cenário em que a gente se encontra, por mais que a gente mude o cenário, os resultados são sempre os mesmos nas nossas vidas. A gente não avança. Por quê? Simplesmente porque a gente tem algo que chama convicções, que é muito mais forte do que as crenças limitantes. Né? Porque as crenças nos movem, mas as convicções nos controlam. E às vezes a gente não percebe que por mais que a gente esteja dentro da igreja, crendo em Cristo, a gente fala que a gente crê, mas no fundo a gente não conseguiu renovar de verdade a nossa mente. E é muito importante que a gente desromantize o nosso relacionamento com Deus e tenha um relacionamento verdadeiro, para falar assim, isso eu consegui, isso eu ainda não consegui, mas vamos lá, a partir do autoconhecimento, porque a Bíblia fala muito da importância do autoconhecimento. A partir do meu autoconhecimento, do meu domínio próprio, eu vou conseguir exercer a minha identidade em Cristo Jesus. Amém, meninas? Eu gosto de chamar de meninas, né? Eu sei que nós somos mulheres. Nós não podemos ser meninas emocionalmente, mas a gente pode ser meninas, assim, de uma forma delicada, assim, gostosa, de chamar carinhosamente. Vamos lá, gente, para o nosso tema de hoje. Quando a Mi propôs, né, esse tema, eu achei, assim, de extrema sabedoria, porque a gente fala, normalmente, das questões da emoção de uma forma separada. Mas quando a gente traz esse tema, que são doenças psicossomáticas, embora o nome doença é algo muito forte, né? Se a gente para pensar, tudo que acontece no nosso corpo é psicossomático. A Esther está falando que está sem som. Meninas, vocês estão me ouvindo? Pode fazer um dedão para mim, por favor? Obrigada. Maravilha. Então, vamos lá. Peraí. Meninas, vou pedir para vocês desativarem o áudio de vocês, por favor. Assim, para a gente não ficar com os ecos, tá bom? Estou sem áudio. A Claudilete está sem áudio. Ô, Paula, licença, só um minutinho. Meninas, é porque a gente é a primeira vez que faz pelo Zoom. Vocês têm que clicar onde tem esse microfoninho aí, vocês têm que permitir para vocês desativar e ativar o som, por isso que vocês estão sem som aí. Acharam, meninas? A hora que eu puder continuar, você me fala, tá, Aline? Ativa o som em cima. Então, porque vocês vão clicar nesse microfone, aí vai aparecer uma mensagem assim, permitir o dispositivo, né? Vocês clicam em permitir, aí vai, depois aí vocês fecham e abrem o som.
Conseguiram aí? Podemos? Pode continuar, Paula. Qualquer coisa elas chamam a gente em particular, tá? E a gente dá uma orientação para elas. Maravilha. Então, vamos lá, meninas. Olha só. Eu gosto de iniciar as explicações do nome do tema. Então, vamos pensar o que é doença psicossomática. Se a gente parar para separar, psicossomática é psique, né? Mais o quê? O somático, não é isso? Psique mais o somático. Então, psique é mente. E o somático é tudo aquilo que a gente soma, né? Aquilo que a gente vai somatizando na nossa vida. É isso que é a doença psicossomática. As doenças psicossomáticas, elas estão ligadas às emoções, sentimentos e pensamentos. Doença psicossomática é tudo aquilo que está ligado à nossa emoção, sentimento e pensamento. Por quê? Porque faz parte da nossa mente, da nossa psique. E aí, o que a gente tem que entender? O que é a emoção? Porque se a gente está dizendo que doença psicossomática é tudo aquilo que a gente soma, é uma somatória de emoções, o que é emoção? A emoção nada mais é que quando a gente pega a palavra emoção, peraí, estou mutando aqui, gente. Vamos lá. Quando a gente pega a palavra emoção e a gente coloca e a gente divide essa palavra emoção, é estímulo, emoção é movimento. É tudo que é estímulo, é um estímulo em movimento aqui dentro, isso é emoção. Normalmente as pessoas falam assim, tá, mas vamos lá, é a somatória de emoções, sentimentos e pensamentos. O que é importante a gente entender a partir daqui? Que emoção é totalmente diferente de sentimento. E por que isso, vocês vão entender por que isso é importante. Porque a emoção, já que é o estímulo, é tudo aquilo que aconteceu alguma coisa ao meu redor, eu sinto, é o estímulo em movimento. É aquilo que faz eu sentir algo por dentro. Embora a gente use a palavra sentir, não é o sentimento. Por exemplo, eu posso estar sentindo uma emoção raiva, e ter a expressão da emoção, que é culpa. E a culpa é o sentimento. Então, eu posso sentir raiva, e posso estar tendo uma emoção raiva, estar sentindo culpa, ou estar sentindo vergonha por estar com raiva. Então, existe uma diferença entre emoção e sentimento que a gente precisa entender aqui, para a gente continuar falando, continuar falando a respeito de doenças psicossomáticas. Meninas, emoção é tudo aquilo que é tudo aquilo que a gente sente, da forma como a gente reage, tá? Aconteceu alguma coisa, emoção, eu reagi com a emoção, eu reagi com raiva, eu reajo com tristeza, eu reajo com alegria, eu reajo com nojo, que é uma emoção básica, né? Eu reajo com afeto, é tudo aquilo que eu reajo. E o sentimento é o quê? É aquilo que eu sinto, é a expressão da minha emoção. Normalmente, o sentimento, ele tem uma elaboração cognitiva, envolve nossos pensamentos em relação àquela emoção. Então, vamos supor, eu sinto raiva, e aí eu vou ficar elaborando, vou ficar enredando, criando um monte de enredo, em relação àquela emoção que eu senti. Então, vamos supor, a Michele gritou comigo, brincadeira, viu, Mi? A Michele gritou comigo, eu senti raiva. Você concorda? Porque ela me deu um estímulo, né? Aconteceu algo do lado de fora. Eu sinto raiva. E aí, o que acontece? Após eu sentir raiva, eu vou ficar pensando, por que ela fez, o que aconteceu, o que não aconteceu, e aquilo vai me trazer o quê? Um sentimento. E é este sentimento, quando não elaborado,
que traz o quê? As doenças psicossomáticas. Por quê? Porque o sentimento, ele vem de uma nuvem de pensamento, uma enxurrada de pensamento. Então, se eu não consigo trabalhar os meus pensamentos, o que vai acontecer? Eu vou ficar simplesmente alimentando aquele sentimento que vai alimentar aquela emoção. Eu não vou conseguir elaborar nada, vai ficar guardado para debaixo do tapete, e quando a gente guarda um monte de sujeira debaixo do tapete, o que acontece? O tapete começa ele fica até afofado, né? Ele já nem faz mais parte do chão, não é assim que acontece? Você bate nele, vem um monte de pó. Então, tudo que você guarda embaixo de alguma coisa não faz volume? Exatamente isso que acontece no nosso subconsciente, não é nem no nosso consciente. Isso é um nível realmente subconsciente. Por isso que chama doença psicossomática. Tudo que é psicossomático está relacionado a quê? Ao controle ou ao descontrole das nossas emoções. E, gente, sabe o que é mais lindo? Olha só. O que é mais lindo? Que a Bíblia diz para a gente o quê? Que a partir do momento que a gente aceita Cristo Jesus como nosso único, eterno, exclusivo Salvador, a nossa mente é renovada. Por quê? Nós recebemos o Espírito Santo como nosso Consolador. E quando a gente recebe o Espírito Santo como Consolador, a gente também recebe um DNA novo. Vamos pensar nisso? Esse DNA é o quê, gente? É o fruto do Espírito. Ou seja, virtudes do fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Que nada mais é o controle das nossas emoções. É o dominar, não é nem o controle, né? Porque a gente não controla nada. É o dominar as nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente não quer sentir algumas coisas. A gente vive fugindo de se sentir desprezado, a gente vive fugindo de se sentir desesperada, a gente foge de situações que nos deixam triste, a gente foge de situações que nos deixem ansiosa, e pode perceber que se a gente foge desses sentimentos, a gente mora em alguma emoção tóxica. Porque se a gente foge, significa que a gente não consegue lidar com aquilo. E aí, muito provavelmente, existe uma emoção que está sendo somatizada embaixo daqueles sentimentos. Meninas, faz um dedão para mim aí, vocês que estão com a câmera aberta, se está ficando claro esse caminho da doença psicossomática para vocês. Sim? Maravilha. Então, vamos lá. Olha só. Então, continuando. Então, nós temos emoções e sentimentos. E essas emoções e sentimentos, elas acontecem por quê? Porque os pensamentos acontecem. Então, é lógico que a gente sempre diz assim, que antes de uma emoção acontecer, um pensamento precisou existir. Porque se a gente não pensasse, nós não teríamos o quê? Emoção, não é verdade? A gente não teria emoção. Então, a partir do momento que eu tenho uma emoção por causa de um pensamento, o que eu preciso dominar? Aquele pensamento, para que aquele pensamento não me traga mais sentimentos. E esses sentimentos vão alimentar a minha emoção, que vão alimentar mais pensamentos negativos. E aí, o fato de eu não conseguir lidar com isso, muitas vezes faz eu colocar tudo para debaixo do tapete. E aí, eu vou somatizando aquilo no meu corpo. Porque doença psicossomática nada mais é que um descontrole emocional, ou seja, uma imaturidade emocional da minha parte, que eu não consigo lidar com algum acontecimento ou com uma sucessão de acontecimentos. E pelo fato de eu não conseguir lidar com aquilo, o que acontece? Eu consigo deletar? Não, a gente não é um computador, na verdade, a gente não consegue deletar.
Então, a partir do momento que a gente não consegue deletar, a gente vai armazenando. Só que a gente armazena determinado fato sem digerir esse fato. E a simples questão da gente não digerir, a gente fica ruminando sem a gente perceber. Um exemplo disso é quando eu não perdoo alguém, quando eu tenho mágoa de alguém, quando eu tenho ressentimento de alguém, quando eu tenho raiva de alguém, ou raiva de alguma situação, quando eu não me conformo que alguma situação aconteceu na minha vida, eu perdi um emprego, perdi uma oportunidade, perdi uma chance, e eu fico ruminando aquilo. Este ruminar provavelmente vai te levar a quê? A uma doença psicossomática. E as doenças psicossomáticas, elas são muito curiosas porque elas não têm explicação lógica na medicina. Por exemplo, você teve uma diarreia, né? Você tem diarreia todos os dias. Aí você vai no médico, o médico examina, vê a flora intestinal, o intestino, tá tudo bem. Você não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é o médico falar assim, é virose. Isso é muito comum de acontecer. Fica tranquilo porque é uma virose. E, na verdade, você não está com virose. Você está com uma doença emocional que está levando você a ter um quadro de diarreia. Por exemplo, que é muito comum, por isso que eu estou falando aqui da diarreia. É muito comum as pessoas ansiosas ou nervosas, ou com pânico, ou com depressão, terem um quadro de diarreia. Então, muitas vezes, o médico, ele simplesmente olha o que você tem e medica. Dificilmente ele vai olhar para você e falar assim, olha, você não tem nada, vamos lá, vamos entender se você está passando por um estresse emocional, se você tem uma doença psicossomática, se você está com uma ansiedade, se você está num quadro depressivo, se você está numa síndrome de burnout, né, que é o estresse geral, que é quando sua mente estressa totalmente, a gente pode ter, sim, algumas questões aí no corpo. Existem pessoas que têm dificuldade, que às vezes se irritam muito e ficam cheias de manchas no corpo. Vocês já viram isso? Ficam cheias de manchas no corpo, parece que elas apanharam. E, na verdade, gente, elas não têm nada. Elas têm simplesmente o quê? Elas somatizaram uma situação. E provavelmente não essa somatização, ela não vem assim, discutir com fulano, vou ficar cheia de mancha. Fica cheia de mancha, sim. Só que não vem daquele fato em si. Vem sempre lá de trás, de uma somatização, que a gente vai falar a respeito disso, de lá de trás. Por eu não saber, muitas vezes, lidar com aquela emoção que eu estou sentindo. Então, eu tive uma discussão com fulano de tal, fiquei toda roxa. Foi isso que fez a somatização? Não. Simplesmente eu preciso entender qual é a emoção que eu senti naquele momento, né? Qual é o sentimento que eu estou sentindo, qual é o pensamento que eu estou alimentando, para eu entender que não está aqui na minha frente, que está lá atrás. O estresse, normalmente, eu tenho até que anotado, gente, o estresse gerado por emoções negativas afetam a coordenação do nosso cérebro. Por isso que tudo isso acontece com a gente, porque olha só, quando o estresse, ele gera essas emoções negativas, esses pensamentos negativos, a gente tem algo aqui acontecendo. Concorda que a gente funciona como uma máquina, como uma engrenagem, que é a coordenação cerebral? Essa coordenação cerebral, esse estresse, esse montante de estresse liberado na nossa mente, o que ele faz com a gente? Ele simplesmente impede a liberação das substâncias positivas que são importantes para quê? Para os ajustes da nossa fisiologia do nosso corpo. Ou seja, a gente está falando do cortisol? Isso mesmo, a gente está falando do cortisol. O cortisol, ele vai inundando o nosso cérebro e impede que o nosso cérebro funcione da forma que ele precisaria funcionar.
Como que ele precisa funcionar? Fabricando todos os hormônios, que não são hormônios, são neurotransmissores, mas, né, na linguagem mais popular, a gente fala que é o hormônio. Então, assim, a gente precisa de todos os hormônios para a gente funcionar bem. Então, por exemplo, a gente precisa de cortisol? Sim, a gente precisa de cortisol. A gente precisa de endorfina? A gente precisa de endorfina, que endorfina é exatamente aquela sensação que a gente tem quando toma um remédio, a gente está com muita dor, e a gente vai ter um alívio imediato, um prazer. A gente precisa fabricar endorfina. Se tem excesso de cortisol, não fabricamos endorfina. A gente precisa de serotonina para ter prazer, vontade e serenidade na vida? Sim, a gente precisa de serotonina. A gente precisa da oxitocina? A gente precisa da oxitocina. Gente, olha só, daqui a 10 minutos, daqui a 10 minutos, a gente vai migrar para o outro link, tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa da oxitocina. Oxitocina é o hormônio do amor. Quem vive sem amor? Ninguém, né? Até porque a Bíblia inteira fala de amor, não é verdade? O amor lança fora todo o medo. E todos os sentimentos e emoções tóxicas que te levam a ter uma doença psicossomática vem do medo. Tudo vem do medo, porque o medo é a nossa emoção primária. Então, tudo vai vir do medo. Só que é lógico que não é fácil a gente entender qual medo que eu estou sentindo se eu estou sentindo raiva, né? Qual medo que eu estou sentindo se eu estou sentindo ansiedade? Qual medo que eu estou sentindo se eu estou sentindo irritação? Na hora, a gente não consegue processar tudo isso. A gente simplesmente, tudo é muito automatizado. Porque 95% das decisões diárias que a gente toma, a gente costuma dizer que é inconsciente. Mas não é inconsciente, é no piloto automático. Então, a gente não consegue brecar tudo isso. A gente não tem nem oxigênio suficiente para ficar brecando todas as nossas emoções. A gente consegue brecar os nossos pensamentos, rever os nossos pensamentos. E quanto mais a gente rever os nossos pensamentos, a gente vai acionar os nossos sentimentos para que a gente acione as nossas emoções. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Tudo bem aí? Então, ok. Vou continuar aqui com o meu papelzinho, só para a gente não se perder, tá bom? Então, assim, doença psicossomática, ela também é chamada de transtorno somatoforme, tá? Transtorno somatoforme. É um sofrimento psicológico, de alguma forma, que acaba agravando ou causando uma doença física. Então, às vezes, você tem já uma doença física, tem alguma coisa que já está acontecendo com você, e essa questão de tanto você somatizar uma emoção, você acaba agravando essa doença. Elas são causadas por problemas emocionais e representam a ligação direta entre saúde emocional e física. Saúde emocional e física. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Você tá com uma dor... Gente, eu sempre, as minhas amigas que andam comigo, eu sempre assim, nossa, eu tô com uma dor no pescoço, tô com torcicolo, né? Você pode ter dormido mal? Sim. Você pode ter feito alguma coisa que está te impedindo de virar? Sim, pode ter acontecido alguma coisa. Mas pensa que pescoço é para onde você vira, não é isso? Aí, às vezes, eu pergunto assim para elas, o que você não está querendo ver? Você está se sentindo impedida, né? Você está se sentindo impedida de olhar alguma coisa? E, gente, é fato. A pessoa fala, meu Deus do céu, nossa, é verdade, aconteceu tal coisa comigo. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com dor de garganta direto. Tá bom, tô com dor de garganta direto. O que você não está querendo falar? As pessoas que têm câncer na garganta não estão querendo falar o quê?
né? As pessoas que têm problema, muitos problemas emocionais, de relacionamento, às vezes relacionamento no casamento, acabam tendo câncer de mama, acabam tendo câncer no útero. Por quê? Porque vai só somatizando e não resolvendo, transformando. Vai colocando aquilo de baixo para o tapete, um dia melhor, aí deixa para lá. Ai, que saco, deixa para lá. E aí vai somatizando, né? Aquele monte de reclamação, porque reclamar é permanecer. Quando a gente tem muita dificuldade em transformar, em sair do estado que a gente está, para conseguir ir para viver a nossa identidade em Cristo, o que acontece? Eu estou querendo puxar, né? Deus vem e nos puxa, eu estou aqui, certo? Sem ser nova criatura. Aí Deus vem e nos puxa. Só que quando ele vem e nos puxa, o que acontece? Para a gente viver a nossa identidade? A gente vai viver processo. Isso faz parte da vida. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E aí, o que acontece? O que a gente fica fazendo? Nossa, que saco, não, tá muito difícil, nossa, tá muito pesado, isso, e aquilo, e o outro, e sempre o outro, porque eu me incomodo mais com o que o outro me faz do que com o que eu faço para o outro, não é verdade? E aí é sempre o outro, e nisso, gente, se vocês são pessoas que sempre é o outro, presta atenção, porque provavelmente você está psicossomatizando tudo. É isso, psicossomatizando tudo. Então, presta bastante atenção, porque quando você foge de algumas questões como autorresponsabilidade, você fica tendo o quê? Autopiedade de você. Autopiedade. Porque o outro não me compreende, porque eu sou a vítima do mundo, porque o outro fez isso comigo. E aí você cai numa somatização, porque você fica colhendo mágoas, você fica colecionando mágoas. E o colecionar mágoas é muito complicado, porque a mágoa traz tristeza. E a tristeza adoece as células do corpo. E quando as células do corpo adoecem, o que a gente vai ter? Câncer. Então, dá para a gente dizer que o câncer não é uma doença psicossomática? Não dá mais para dizer. Até os médicos dizem, quando minha mãe teve câncer, o médico perguntou para ela, a senhora passou por alguma questão muito triste nos últimos, nos últimos anos? Ela falou, sim, faz 2 meses que eu acabei de passar. E ela descobriu o câncer dela, assim, muito recém, né? Um câncer muito difícil no intestino, e que ela tinha síndrome do intestino irritável. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Por que a gente tem essa síndrome do intestino irritável? Ou seja, a gente não engole nada, a gente se irrita com tudo. Pessoas altamente irritáveis com tudo vão ter irritação em todo o corpo. Alergia são pessoas impacientes. Quem tem muito processo alérgico são pessoas extremamente impacientes. Então, a gente precisa se atentar, né, para tudo isso. Quando a gente não consegue elaborar os conflitos internos, o que acontece? O corpo grita. E o corpo gritando é um pedido de socorro. Quando a gente somatiza alguma coisa no corpo, quando a gente tem muita dor de cabeça, gente, é um pedido de socorro de alguma emoção aí dentro. Você precisa se voltar para a sua emoção. Falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Eu estou com dor de cabeça sempre, o que está me levando? Qual é o momento que eu tenho dor de cabeça? Né? Se foi diagnosticado que não é um problema de óculos, porque às vezes o problema de óculos dá, né? Se foi diagnosticado que de repente não é um problema da menstruação, porque a menstruação também dá,
certo? Então, assim, se for diagnosticado que você não tem nenhum problema neurológico e tem enxaqueca toda hora, dor de cabeça toda hora, mergulha nos seus sentimentos, nas suas emoções. Qual é o momento que você tem dor de cabeça? O que será que você está associando com aquele momento que te dá dor de cabeça? A gente precisa se conhecer, né? Nós somos uma máquina perfeita. O nosso corpo, ele grita para nós, porque dor significa socorro, né? Dor significa socorro. Então, a gente precisa se atentar muito a isso, tá bom? E é tão interessante porque a medicina normalmente não consegue explicar fisiologicamente esses sintomas que a gente tem. Por isso que muitas vezes o diagnóstico é errado. O diagnóstico é errado, a gente fica tomando remédio e a dor não passa, a gente fica mudando de lente e a dor não passa. Porque, na verdade, é um sintoma